Faça uma lista de todas as tarefas que você está hoje encarregada, né? Coloca a lista todas aqui. Quantas de verdade agregam valor e fazem diferença? E aí você coloca uma lista lá que às vezes tem, sei lá, 2 colunas inteiras numa página 4, então o cara tá lá fazendo mais de 40 coisas e ele coloca asterisco em 3 delas. 3 são realmente importantes. Você precisa mensurar o quanto de trabalho útil está sendo feito de verdade. Porque às vezes a gente, por um motivo ou outro, para manter a equipe funcionando ativa ou para ter a sensação de que está acontecendo um monte de coisa, passa várias funções ou passa vários clientes que não deveriam nem chegar na mão da equipe comercial. E o meu irmão dizia, a gente ganha muito, muito bem e não vale a pena a gente levantar para ir até a máquina de fotocópia e voltar. E você diz, meu Deus do céu, que frescura, não sei o que. Ele falou, não, mas se você calcular, e eu tenho 8 ou 10 advogados, a soma dessas microatividades, porque ela diz, não, é só esse, é só isso aqui, é só que aquilo vem empilhando. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda a Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast Venda a Mais. Nosso encontro aqui para a gente ter conversas de líder, para você poder se aprofundar em alguns assuntos, ouvir a gente, pensar, refletir. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembre que somos o maior hub de soluções na área comercial da América Latina, então estamos cada vez mais lançando produtos e serviços que podem ajudar você, que é líder, a lidar com esses desafios que estão surgindo todos os dias e que fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente não precisa enfrentar sozinhos. Você pode contar com a nossa ajuda. É só entrar em contato. O assunto de hoje é um assunto que o Marcelo trouxe numa reunião e foi muito interessante porque justamente ontem também estava numa reunião com um grupo pequeno de empresários falando sobre isso, sobre como às vezes o vendedor está tão sobrecarregado de outras coisas e está tão sobreatarefado e tem tantas demandas que acaba não conseguindo vender. E acaba fazendo com que, se você olhe, por exemplo, abre a agenda e diga, ok, você está aqui 8 horas úteis do dia. Quantas de verdade está vendendo? Você vai ver que é uma, às vezes. O resto tudo estava fazendo um monte de outras coisas. E a gente pressionando o pessoal para que bata a meta. Então, essa é uma conversa que é bem interessante. Marcelo vai trazer vários pontos aqui, eu vou pontuar também. E você que está nos vendo ou nos ouvindo, pare para pensar na tua realidade depois também. Faça essa reflexão se você está conseguindo realmente fazer com que a tua equipe de vendas seja mais produtiva, mas fazendo com que possam vender mais. Então, curta, comente, compartilhe e depois debata com a sua equipe, porque claramente é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Quanto mais as coisas acontecem à nossa volta, mais a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, locus de controle interno, e dizer o que nós podemos fazer. E essa é uma coisa que a gente realmente pode fazer. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, Marcelo, começando. Legal, prazer estar aqui com você, Raul. Prazer estar todo mundo que nos ouve aqui no podcast e nos vê no podcast Venda Mais. Essa história começou, né, há muitos anos. Eu lembro que o Raul estava num projeto, numa locadora de veículos, e a gente estava levantando algumas informações de equipes de alta performance, de muita importância, que vendiam, alugavam carro para grandes empresas, né? Então, eram os vendedores mais qualificados, né? Porque tem o balcão lá do aeroporto, das lojas, né? E tem o grupo que faz a venda corporativa. E eram claramente o suprassumo que tinha dentro da empresa. E eles tinham a responsabilidade de atender grandes contas. Às vezes um deles movimentava mais do que várias lojas juntos. E a gente foi entender o que esses caras faziam, e a gente percebeu que a empresa queria que eles tivessem um atendimento diferenciado com aqueles clientes especiais. E elas queriam que eles cuidassem daquele cliente como se fosse o único cliente do mundo. E eles faziam isso. Só que o problema é o seguinte, eles faziam isso sozinhos. Então, eles queriam ter um processo tão feito à mão, tão tailor-made ali, desenhado para cada cliente, que o vendedor atendia o cliente, o vendedor elaborava a proposta do cliente, o vendedor olhava a estrutura, e o vendedor cuidava de todo o processo, sabe? Era quase que um mordomo ali do cliente. Ele cuidava de tudo que o cliente ligava, falava diretamente com ele, o cliente se sentia super bem atendido. Só que tinha um problema. Esse vendedor, ele tinha muito pouco tempo de venda e muito tempo de operação. E a gente vê isso acontecendo em várias empresas aí pelo Brasil inteiro, de vários vendedores que são os vendedores melhor qualificados, ou que atendem os clientes melhor qualificados, que ficam o tempo inteiro, ou grande parte do seu tempo, fazendo operação e não trabalhando efetivamente o comercial.
E é muito legal isso, porque as empresas olham e mas é assim mesmo, é melhor que ele cuide bem do cliente, o cliente tem que receber um atendimento diferenciado. Mas o cliente receber um atendimento diferenciado não significa que aquela pessoa precisa fazer tudo para ele. E isso acontece em clientes A, mas muitas vezes acontece em toda a operação. A gente vai vendo que vendedores em várias empresas que a gente atua no Brasil, eles estão com muita carga de operação que não deveria estar na mão dele. O quanto custa para esse vendedor e o quanto custa para essa empresa ter operações na mão do vendedor que não deveria estar na mão dele, porque ele tem que estar focado em quê? Em desenvolver negócios, desenvolver clientes, em vender, prospectar e fazer tudo o que é realmente a função dele. Então, esse podcast é um desafio para você, para que você olhe, vá para campo com a sua equipe comercial, você líder que nos ouve, e veja o quanto de tempo de verdade ele está perdendo nisso. Esse tempo atrás eu entrevistei um representante comercial, até publiquei nas redes sociais, e ele falou assim, Caetano, eu contratei um motorista. Eu acho que eu falei isso aqui já no podcast, eu falei, contratou um motorista? Ele falou, motorista. E eu lembro que ele era o cara que mais vendia na empresa. Eu falei, por que motorista? Ele falou, cara, porque meus clientes exigem deslocamento. E eu vi que grande parte do meu tempo, uma parte importante do meu tempo, eu passava dirigindo o carro. Então eu não precisava de um preposto, eu precisava continuar atendendo meus clientes, mas entre um cliente e o outro, continuar trabalhando. Não posso trabalhar dirigindo. Então eu contratei um motorista para fazer isso junto comigo e já estou treinando um dia, quem sabe ele vire o meu preposto. Então veja que esse pensamento de otimizar o tempo do comercial é um pensamento muito raro e que a gente precisa olhar de uma maneira bem sistêmica, e é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui com vocês. Você sabe, Marcelo, que tem um seriado, acho que é no Netflix, que é um dos que a gente mais gosta. A Marília a Marília que escolhe os seriados e eu que acompanha, mas esse, e de vez em quando eu aprovo e aí eu continuo assistindo, senão ela fica assistindo sozinha e aí quando eu começo um novo ela vem e me convida de novo para assistir. E ela gosta de uns romancezinhos, daqueles açucarados, que não é muito meu estilo, eu prefiro. Aí ela disse: "Não, esse aqui você vai gostar". Isso chama Lincoln Lawyer. E o Lincoln Lawyer é um advogado que trabalha dentro do carro. E ele contrata uma motorista e o carro é um Lincoln e ele tem no porta-malas arquivos com todos os clientes e fichários e tudo, tipo, é o escritório dele. E ele diz que é muito mais produtivo, porque ele fica, né, andando para cá e para lá visitar clientes, enquanto ele está visitando, ele está ligando, está fazendo, né, então, funciona super bem, gosto muito disso. E ontem, por exemplo, a gente estava conversando e eu, né, propus sei lá, é tipo um exercício meio filosófico, mas matemático também ao mesmo tempo. Então, tem uma equipe de vendas que trabalha com carteira de clientes e eles têm que mandar orçamentos para esses clientes. Os orçamentos podem ser, vou chamar de passivos ou receptivos, então o cliente entrou em contato fazendo uma demanda e aí então eu mando um orçamento, ou o próprio vendedor, a própria vendedora pode entrar em contato e, né, tentar levantar e fomentar, né, gerar demanda. Então, aquela coisa que você sempre fala de gerar demanda ou gerir demanda, certo? Então, eu tenho as duas coisas. A equipe de vendas que tem uma carteira um pouco mais inchada, fica muito passiva, então só fica gerindo demanda. Então, eles são muito passivos em relação a receber orçamentos ou pedidos de orçamento, são muito ágeis em, né, para agilidade de fazer rapidamente o retorno desse orçamento, mas depois, por exemplo, não tem follow-up, porque são muitos orçamentos e não conseguem fazer follow-up. Então, você vê que você tem uma carteira de clientes, a geração de demanda não está acontecendo, porque a gestão da demanda já é suficiente para me dar muita coisa para fazer. E também tem uma parte de, eu acho que de termostato financeiro mental, que a gente pode até falar sobre isso, porque eu acho que você se enfiar em atividades burocráticas, às vezes é uma forma de disfarçar algumas coisas, certo? Tipo, a gente se engana com algumas coisas e começa a fazer isso. Mas aí a gente estava conversando, será que não era melhor ter uma carteira mais enxuta, onde os vendedores e as vendedoras pudessem fazer esse contato frequente e pudessem fazer follow-up dos orçamentos? O que é melhor, 100 orçamentos sem follow-up ou 50 com follow-up? Esses números que tem que começar a olhar. A própria equipe de vendas não sabe responder essa pergunta, a liderança está em dúvidas em relação a esse processo, e se você olhar o que a equipe está fazendo, a equipe tecnicamente poderia fazer, a gente estava calculando ontem, mais ou menos 20 contatos por dia. Estão fazendo em média 4. O resto do tempo está totalmente voltado a outras coisas, outras atividades que claramente não estão agregando valor, porque a equipe de vendas está com dificuldades de bater a meta. Então, você vê que esse cálculo de começar a dizer aonde de verdade está o meu tempo, eu acho que é uma das coisas mais úteis. Uma das coisas que eu aprendi muito tempo atrás é que se você quer perder peso, comece a anotar tudo que você
come no dia. Porque as pessoas se enganam, elas não têm noção, elas acham que estão comendo tantas calorias, quando elas começam a anotar, dizem, não é nada disso. Se eu quero começar a economizar dinheiro, comece a anotar tudo que você gasta. Porque você começa a notar que realmente está gastando mais do que você achava. E quando você quer começar a administrar melhor teu tempo, comece a anotar como você está usando o teu tempo, certo? Tipo, e começa a aparecer essas listas. Quando a gente faz um trabalho, o Marcelo e eu fazemos muitas vezes isso juntos em workshops de planejamento, é pedir para o empresário, para a empresária, faça uma lista de todas as tarefas que você está hoje encarregada, né? Coloca a lista todas aqui. Quantas de verdade agregam valor e fazem diferença? E aí você coloca, tem uma lista lá que às vezes tem, sei lá, 2 colunas inteiras numa página 4, então o cara tá lá fazendo mais de 40 coisas e ele coloca asterisco em 3 delas. 3 são realmente importantes. Então, as outras 37 estão brigando com aquelas 3, porque dos 100% do teu tempo, 95% está consumido por 95% das coisas que não agrega valor. Aí vem sempre o conceito do Pareto, né? E quem trabalha comigo direto nas mentorias sabe que eu falo do Pareto ainda por cima. Pareto já não é mais suficiente, porque é 20-80. Eu não quero 20-80, eu quero 5-95. Aí, sabe, tipo, eu começar a exigir mais das coisas que a gente está fazendo e começa a priorizar. E você falou uma coisa super importante, Raul. Esses dias a gente estava trabalhando com uma empresa, tem insight sales, né? A galera que recebia leads, né, eles recebiam lá 40 leads por semana, mais ou menos cada um. Só que o aproveitamento desses leads era muito baixo, né? Aí a gente chega, como sempre, estuda primeiro, entende o que está acontecendo, e fala, cara, vamos botar um SDR aqui para absorver esses leads, para entender quem são os leads de verdade e para ir direcionando esses leads para a equipe. Aí a galera, tá bom. Eles passaram a receber 15 leads por semana. E a hora que eles começaram a receber 15 leads por semana, foi um desespero total. A gente falou assim, qual é o desespero? Mas desespero assim, tipo, para com essa consultoria, para com essa empresa, os caras estão loucos, não sei o quê. Opa, por que vocês estão tão bravos? Porque a gente está recebendo 15, a gente recebia 40. Aí, nossa conversa foi, você sabe quem são os 25 que vocês não estão recebendo cada um? São pessoas que não respondiam vocês, que não atendiam o telefone, que não faziam nada, certo? E vocês gostavam de ficar trabalhando com esses caras. Então, você tinha a ilusão de que estava fazendo alguma coisa útil, mas, na verdade, você está fazendo um trabalho inútil. Só que você falava, eu recebo 40 leads por semana. Na verdade, se você olhar hoje, esses 15 leads te geram muito mais resultado do que os 40 que você recebeu anteriormente. Mas essa ilusão de que você está fazendo algo que é eficiente, né, é uma ilusão, efetivamente. Então, eu gostei muito do que o Raul falou, porque eu acho que isso é super importante. Você precisa mensurar o quanto de trabalho útil está sendo feito de verdade. Porque às vezes a gente, por um motivo ou outro, para manter a equipe funcionando ativa, ou para ter a sensação de que está acontecendo um monte de coisa, passa várias funções, passa várias atividades, ou passa vários clientes que não deveriam nem chegar na mão da equipe comercial. Mas que acaba chegando porque dá lá para eles, né? Tem lá 20, 10, 15, 30, 100 pessoas, absorve essa incompetência do processo. Mas é uma incompetência do processo. E a gente precisa encarar isso de uma maneira legal. Agora, veja, muitas vezes a própria empresa endossa o processo. Fala, não, o pessoal lá está trabalhando pouco. Eu preciso receber mais clientes, porque minha equipe é muito grande. Precisa receber... Não, cara, então a gente precisa gerar mais leads para passar por uma qualificação para que eles recebam mais. Ou trabalhar outra carteira, trabalhar a carteira de clientes inativos e definir o que vai fazer com esse pessoal. Então, esse processo da ilusão da produção é um processo super importante que acontece com uma frequência muito grande. E você vê que algumas empresas até estimulam isso, dizendo o vendedor não pode ficar parado, né? O vendedor tem que fazer, aí começa a cobrar atividades operacionais. Então, por exemplo, você tem que fazer 50 ligações por dia. Se as 48 foram um lixo, não interessa. Mas né, você tem que visitar clientes. A metade da visita foi lixo, não interessa, sabe? Tipo, então, é uma visão quantitativa, analítica errada. Porque outro caso interessante, estava conversando também com um empresário outro dia, e ele estava contando que ele foi abrir os números. Por que a equipe de vendas não estava batendo a meta? Entrou no CRM, certo? E disse, eu tenho passado 2 ou 3 horas por dia analisando o nosso CRM nos últimos 15 dias. E aí ele estava comentando como, com a taxa de conversão que eles têm hoje, a equipe estava apresentando 30% menos de proposta do que deveria estar apresentando. E a equipe de vendas não estava fazendo a quantidade de orçamentos e propostas necessárias, porque o número de visitas necessário para fazer essa quantidade de orçamentos não estava sendo feita. Então, né, eu chamo isso de funil invertido. Quando eu inverto meu funil, eu digo, vamos fazer a matemática ao contrário.
Eu quero vender 1 milhão. Eu tenho uma taxa de conversão de 5%. O que isso significa? Certo? Então, do tipo, você vem desmontando para trás, aí ficou claro que precisava, antes de mais nada, sim, aumentar a quantidade de atividades. Mas aí começa a direcionar corretamente, porque senão começa a fazer visita só para marcar X e dizer que eu fiz visita. Não, o cliente não está, né? Não era perfil de cliente. Começaram a ter problemas, mas começaram a lapidar isso, certo? Do tipo, a trabalhar melhor o modelo. E foi muito interessante porque o que a gente estava falando sobre isso no outro dia era que quando eu quero melhorar o número, eu preciso revisar o processo que está causando esse número. Se eu for mexer no processo que está causando esse número, eu tenho hábitos da equipe, eu tenho hábitos de pessoas, eu estou mexendo muitas vezes no componente emocional. Então eu entro com uma visão que é analítica. Eu estou claramente focado, estou olhando Excel, estou olhando números, estou pegando BI, estou pegando CRM, eu venho desmontando e bato numa equipe que começa a justificar por que não está visitando, por que não está vendendo, por que não está. E muitas vezes é porque está com outras tarefas, está realmente fazendo outras coisas, mas principalmente não entendeu qual é a prioridade, não definiu claramente o foco que deveria estar sendo feito, o que é mais importante, onde que agrega valor. Nessas horas eu acho que o papel da liderança é fundamental, porque a gente terceiriza às vezes essa responsabilidade para o vendedor ou para a vendedora e fica esperando que eles decidam então qual que é essa prioridade. Mas nem todos têm essa capacidade de análise, até porque eles estão sobrecarregados, como a gente está falando, e estão fazendo muita coisa. Então essa visão de cima de dizer, espera aí, vamos direcionar melhor o trabalho da equipe, vamos tirar coisas. E outra coisa que eu acho que é importante salientar. Se eu faço eu gosto de desenhar caixinha com flechinha em papel. Eu tenho usado muito esse exercício de dizer, ok, vamos pegar o processo da venda, por exemplo, tá? Então, como ele é, desenha para mim as caixinhas das tuas etapas da venda. Chama de passos, de etapas, de como você quiser. Quais são as caixinhas? Você começa a ver que várias das caixinhas não precisava ser o vendedor que estava fazendo. Já de cara, eu poderia separar algumas tarefas. Isso poderia ser, né? Segundo, eu tenho vendedores que estão fazendo muito bem algumas tarefas e outros que não estão fazendo. Vamos aprender com quem está fazendo direito e vamos tentar melhorar esse processo. Terceiro, eu começo a notar muitas vezes que algumas das caixinhas são desnecessárias, são inúteis, não estão agregando valor. Nenhum está lá porque ficou, por algum motivo, não está fazendo. Mas então, de novo, é uma questão. A gente estava até conversando, né, Marcelo, sobre isso antes de começar, que é tempos e movimentos, é a administração da produção, basicamente. Eu tenho que olhar e entender que tem um fluxo de trabalho aqui, que se eu deixar ele solto, ele passa a não ser ótimo. Ele está desotimizado, ele é ineficiente. E aí o gestor fica terceirizando a responsabilidade de fazer isso para a equipe. Meu gestor, gestora, você que está nos ouvindo dizendo, não é. O papel de melhorar esse fluxo, de repensar esse fluxo, de questionar se ele realmente é o melhor modelo, é seu. Isso sempre me lembra o filme lá do McDonald's, quando o Ray Kroc leva todo mundo para o estacionamento, desenha no chão e diz, aqui vai batata frita, aqui vai não sei o quê, e vamos ficar trabalhando aqui para ver como é que faz. É exatamente a mesma coisa. Eu desenho este modelo e digo, o meu vendedor está realmente preparado para isso, para esse modelo? Principalmente quando o mercado começa a pedir ajustes ou demandas diferentes. Porque aí eu tenho um modelo antigo que funcionou num outro sistema, num outro processo, numa outra realidade, e hoje eu preciso adaptá-lo, e agora eu tenho processos e pessoas presos no modelo antigo. Só que o gestor também está preso nesse modelo antigo. E aí você tem um problema sério. Então, veja que legal, né? A gente começou a falar sobre burocracia, mas na verdade a gente está falando dos ladrões do tempo do vendedor, né? Dá para a gente falar assim, né? E que às vezes é burocracia, às vezes é um processo ilusório de trabalho, né? De receber clientes que não deveriam chegar na mão dele, às vezes é ele mesmo se ocupando com coisas porque não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então você vê que o vendedor tem vários ladrões de tempo. Não é uma coisa tão óbvia assim. Eu vou contar desse cliente aqui, porque é um cliente que a gente gosta muito, né? Os caras, eles importam tecido, eles são o maior importador de tecido do Brasil, e eles têm uma loja simplesmente espetacular, e os vendedores atendem os clientes maravilhosamente bem, tanto que são uns gigantes no mercado, e eles, quando atendem os clientes que vão na loja, muitos clientes não vão na loja, distribuição, outro caminho, o vendedor atende o cliente, lá, o rolo de tecido, não sei o que, ele pega, corta o tecido e entrega para o cara, né? E aí, por que precisa cortar na frente do cliente? Não, é porque é difícil, né? Burocraticamente é difícil, você tem que ter um controle absurdo de estoque, porque são milhares de itens. Então você tem que saber que lá atrás tem o produto, quando está na mão ali, você consegue puxar, cortar, tem ou não tem, né? Quando é esse cliente de loja, não quando é o cliente da distribuidora lá gigante, é outra história. E essa loja fatura muito. E aí, assim, é natural o vendedor, excelente, cortar tecido.
Então, assim, às vezes é tão óbvio, né? E os caras são geniais, os caras são inteligentíssimos. Ah, mas será que dá para mudar? Porque às vezes a gente, dentro do nosso perfil, é essa coisa de olhar e falar, pô, será que dá para mudar, né? É o agronegócio, ó, o meu vendedor vai para campo. Quanto mais o técnico fizer o trabalho que ele precisaria fazer e realmente conectar com ele, mais ele vai dar. Só que às vezes a gente acostuma, não, é um vendedor para cada técnico ATC, enfim, cada empresa tem um termo, e aí você tem que olhar para o agrônomo, para o vendedor e falar assim, cara, eu tirei tudo o que não é venda desse cara de verdade, né? Ah, mas o cliente gosta de ver ele trabalhando lá. Cara, vai ver o outro cara trabalhando para que ele tenha foco em fazer negócios de verdade. Então, em todos os segmentos do mercado, no agro, no tecido, na confecção, todos os segmentos de mercado, tem muita gente fazendo o que não deveria fazer. E isso tem um preço muito alto para a organização. Porque muitas vezes os melhores vendedores têm poucos clientes, não porque eles atendem delicadamente, com cuidado aquele cliente, mas porque ele tem que fazer um monte de coisa operacional que não deveria estar fazendo. Você sabe que eu estou me lembrando do meu irmão advogado, quando ele estava trabalhando num escritório super bam em Los Angeles, eles estavam, por exemplo, estudando um caso e tinha uma biblioteca gigantesca, então os advogados tinham suas mesas para estudo, iam, pediam para uma pessoa, falava sobre o caso, tinha uma bibliotecária especializada em livros de, certo? Então, veja, não era o advogado procurando o livro, tá? Já por aí, né? Tipo, a bibliotecária especializada em procurar livros pro advogado. Então, o advogado vinha, recebia os livros, e quando eles tinham um código, quando eu não me lembro se era para esquerda ou para direita, mas basicamente o advogado abria o livro e deixava para esquerda ou para direita, isso era um sinal. Tinha uma assistente que vinha e, na época, tirava xerox disso, certo? Né? Tirava uma fotocópia, porque o advogado queria fazer, né, uma compilação dos casos e aí depois usar na sua defesa, na sua argumentação, etc. E o meu irmão dizia, a gente ganha muito, muito bem e não vale a pena a gente levantar para ir até a máquina de fotocópia e voltar. E você diz, meu Deus do céu, que frescura, não sei o que. Ele falou, não, mas se você calcular que eu tenho 8 ou 10 advogados e que a gente faz isso quase todo dia, certo? Você começa porque o que eu vejo é que as pessoas não entendem a soma dessas microatividades, porque elas dizem, não, é só esse, é só isso aqui, é só que aquilo vai empilhando, né? Então, claramente isso acontece. E outro exemplo, por exemplo, voltando para o McDonald's, a pessoa que está no caixa não vai. Ela provavelmente, se ela está com o botãozinho, ela sabe fazer batata frita, ela sabe não sei o que, mas ela está no caixa. Eu estou no caixa, eu poderia, né? Em momentos super, não sei o que, será que eu viro para trás e pego o refrigerante, trago pego uma tortilha para acelerar? Pode. Os espertinhos não, mas basicamente todo mundo é especializado. E o que eu vejo é que os vendedores, porque eles são muito flexíveis, são muito maleáveis, a pessoa que vai trabalhar com vendas, naturalmente, vou chamar de gincaneira, certo? Ela aceita, ela topa, e vão dando coisa para ela fazer. E ela vai empilhando, 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 daqui a pouco, coitada, não está mais nem vendendo. Acho, inclusive, para você que está nos vendo, nos ouvindo, é uma pesquisa maravilhosa para você fazer na tua equipe de vendas. Quais são os nossos maiores ladrões de tempo? Pare para pensar nisso. Olha que pergunta legal. O Marcelo trouxe o tema aqui, ladrões de tempo. Quais seriam os 3 principais ladrões de tempo dentro da tua equipe? Cada empresa vai ter sua realidade. O que nós podemos fazer para melhorar isso? A gente, por exemplo, defende muito que exista a função de assistente comercial. Muito, muito, muito. Um bom vendedor, uma boa vendedora deveria ter apoio para algumas atividades burocráticas. E a resposta mais comum que a gente encontra é: isso tem custo. E a gente está dizendo que você não está entendendo o custo invisível de não fazer isso, né? De tempo, de energia, de engajamento, de atendimento a clientes, N coisas, e de faturamento mesmo, né? Então, por exemplo, fazer pós-não venda. É o vendedor que faz, o vendedor não vai fazer pós-não venda, já perdeu a venda. E aí eu perco esse relacionamento. Reativação de clientes inativos. A gente sabe que às vezes é bom ter uma equipe só para isso. Prospecção de clientes novos. Posso ter uma frente que abre clientes novos e depois, né, migra esses clientes para uma outra equipe que vai fazer o atendimento. Quer dizer, você tem N formatos. A questão hoje de repensar a minha equipe de vendas tem uma lista interminável de coisas para fazer, e dessas lista interminável de coisas, só 2 estão realmente relacionadas a ajudar a vender mais. Claramente não é cobrando mais da equipe que você vai ter resultados.
A conversa que eu tenho tido com muitos líderes é justamente essa, que desalinhamento estratégico não é resolvido através da cobrança operacional, tá? Fica aí o recado para você que está nos ouvindo, certo? Então, ou o desalinhamento tático aqui, certo? Tipo, um processo mal desenhado não é resolvido melhorando a cobrança, ou aumentando a cobrança em relação a esse processo. Acho que foi o Peter Drucker que disse que nada é mais ineficiente do que tentar melhorar uma coisa que nem devia estar sendo feita. Certo? Tipo, então tem que dar um passo atrás e repensar, de verdade mesmo isso aqui agrega valor? Porque outra coisa que acontece é, como eu começo a ter uma equipe de vendas super atarefada, uma resposta, solução comum a isso não é repensar o processo, mas é inchar o processo. Aí eu começo a contratar mais vendedores, porque eu preciso atender mais clientes, os meus vendedores claramente não estão conseguindo atender, então o que eu faço? Contrato mais gente. E aí eu coloco gente nova no processo velho, certo? Se você pega o processo novo e coloca gente nova, você tem uma chance de melhorar. Mas se você está colocando gente nova no processo velho, na verdade você está repetindo um padrão que é ineficiente. Então, esse é o repensar de hoje. Marcelo. Eu acho que a gente já deixou um alerta aqui super importante sobre como você, líder, deve olhar para a sua equipe e de verdade entender todos esses ladrões, que às vezes são atividades ineficientes dentro do processo comercial mesmo, como a gente falou sobre clientes ineficientes dentro do processo. Não tem que chegar esse cliente na mão do vendedor, bloqueia, sabe? Controla antes de entrar, controla o fluxo de clientes. Às vezes são atividades burocráticas que o vendedor está fazendo, que ele não deveria fazer, e isso é muito fácil de você bater o olho e entender o que está fazendo, certo? Outras é o vendedor fugindo de atividades que ele mesmo vai criando para ele, porque ele tem que fazer, como a gente falou aqui no podcast. E aí você pode definir outras e outras e outras, mas essas três aqui já te dá um trabalho fantástico e, acima de tudo, já te dá uma reflexão muito importante sobre o que fazer com o seu processo comercial. E você vê que a gente falou de inside sales, a gente falou de varejo, a gente falou sobre todas as áreas, sabe? Equipe de campo, insight, varejo, todo mundo tem que repensar esse processo, porque custa muito, muito caro uma equipe comercial fazendo atividades que ela não deveria estar fazendo, né? E elas não são tão óbvias assim, né? Primeiro momento parece fácil, vai lá, olha. Não, mas tem uma reflexão. O que mais eu posso fazer? Como eu vou depurar esse processo? Quem sabe você vai chegar a conclusões meio assustadoras, assim, porque se você pegar o quanto de tempo de verdade, esses dias eu estava vendo um vídeo do Kaká, jogador de futebol, e ele fala uma coisa, né? Um jogador de futebol que participa do jogo fica em média 1 minuto e meio por jogo com a bola no pé. Resultado, ele precisa saber jogar sem a bola no pé, que é quando ele realmente se apresenta, dá uma dinâmica de jogo, porque 1 minuto e meio por jogo com a bola no pé. Isso é muito pouco, certo? O seu vendedor, quando você vai descobrir que das 8 horas que ele trabalha por dia, quem sabe ele passe 1 hora na frente do seu cliente. Em Inside Sales, a gente já teve várias experiências de contabilizar isso, 3 horas e meia, 4 horas. E olha que ele está sentado numa cadeira na frente do cliente, na frente do telefone ali fazendo isso acontecer. Então, imagina só uma equipe de campo. Quanto de tempo essa equipe de campo não está perdendo e quanto tempo ela de verdade está na frente do cliente fazendo negócios. Então, tudo, trânsito, Brasil, loucura, todas distrações, todas que existem aí, redes sociais, né? E aí as pessoas ficam muito tempo longe do cliente. Então, não esquece do exemplo do Kaká. Então, qualquer coisa que você descobrir na sua empresa, lembra que é melhor do que 1 minuto e meio em 90 minutos de jogo de futebol, que é isso mesmo. E eu acho que o legal é você realmente depurar isso, para que você consiga extrair o máximo da sua equipe e ter melhores resultados e ter, acima de tudo, um cliente melhor atendido. É. Estou pensando duas coisas aqui. Primeiro, que é que nem, sei lá, aquário ou jardim. É constante, constante, constante uma preocupação em relação a que. Porque uma coisa que eu vejo que às vezes alguns líderes se empolgam, repensam todo o processo, aí fazem e abandonam, porque pronto, já repensei. Agora, né? Tipo, é que nem a pessoa que se forma na faculdade, tirou o diploma, pronto, nunca mais precisa estudar. Eu digo, não, não, campeão, tipo, agora é o começo, né? Uma jornada contínua essa aqui. Então, sempre está revisando isso. E a segunda coisa que eu tenho falado muito é que quanto mais profissional você é, mais você se especializa. É bom você ter conhecimentos gerais e saber fazer várias tarefas? Mas se você notar um time de futebol, usando o exemplo do Kaká agora, você vai ver que um time altamente profissional, o jogador tem uma posição muito bem definida e às vezes está desenhada no campo onde é que ele vai estar, certo? Tipo, porque é ali, tá ali, o cara não sai dali. No time amador,
O cara cansa, vai pro gol, tá na defesa, vai pro ataque, aí depois não sei o que, não tá na direita, tá na esquerda. Hoje eu tô afim de fazer, sabe? Tipo, é porque é amador. E aí é bagunçado, tá se divertindo, mas quanto mais a pessoa se profissionaliza, mais ela se especializa. E os vendedores estão começando a ficar esticados para o lado, quando na verdade deveriam estar, né, começando a aprofundar. Então, eu tenho falado muito isso. Pare para ver se as tarefas não estão se acumulando, porque a gente olha como se estivesse se empilhando, mas na verdade, para mim, é uma lateralidade, porque eu estou muito superficial em muitas coisas. É isso. E eu estou dizendo, realmente acho que o mundo de hoje exige que você comece a se aprofundar mais. E para você fazer isso, você precisa ter foco, precisa definir prioridades e definir claramente qual é, né, a estratégia para você alcançar a tua meta. Então, o que faz com que desencadeie todo um processo de dizer o que é realmente que nós deveríamos estar fazendo e o que não deveríamos estar fazendo. Porque a minha última reflexão hoje para essa conclusão e o Jim Collins fala muito sobre isso, a lista do que não fazer é tão ou mais importante do que o que de fazer. O que precisamos parar de fazer. E as pessoas têm uma dificuldade imensa porque elas se apegam à rotina, a tarefas operacionais e não conseguem abrir mão de coisas mesmo quando elas sabem que não agrega valor e que ocupa tempo. Eu também não vou me aprofundar porque o líder faz muito isso e acho que eu concordo com o Marcelo, isso aí é um outro programa para a gente gravar, mas pare para você revisar tudo que a gente falou aqui. Ladrões de tempo, já claramente eu trabalho para você fazer com a tua equipe. Quanto tempo está de verdade na frente de clientes vendendo? Que tarefas poderiam ser tiradas da equipe de venda e tornadas mais eficientes, ou com uma equipe, ou com tecnologia, outras pessoas? Como você pode repensar teu processo para que ele seja mais eficiente? Tudo isso vai te ajudar a repensar o teu modelo de vendas e evoluir constantemente, porque esse processo de evolução constante. Muito bem, para a gente terminar, Marcelo, algum comentário final? Não, não, está completo esse episódio aqui. Perfeito, maravilha. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por nos acompanhar. Grande abraço, obrigado. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. E se você quer que a gente ajude você e sua equipe de vendas a repensarem o seu modelo comercial, os seus processos, entre em contato. Vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você. Tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast Venda Mais. Tchau.